Olá, alunos. Aula passada, a gente falou sobre a questão do quadro comparativo, né? A gente reforçou como é que seria esse quadro comparativo. E esta aula vamos entrar na terceira fase, segundo Júlio César Melato. Tem uma quarta fase, né, que o livro Sociologia hoje fala a respeito disso, mas com base em Júlio César Melato são três fases da antropologia no Brasil. A quarta fase é a interpretação do livro, né? Dos autores do livro Sociologia hoje. Essa terceira fase é marcada pelos estudos de comunidade. E a gente já falou bastante sobre esses estudos de comunidades. Os estudos de comunidade eles estão ligados ao estudo das pequenas cidades, pequenas vilas, comunidades quilombolas. E eles estudavam essas comunidades, pequenas comunidades, como totalidades integradas, mas não integrada à federação, à sociedade nacional. Então era algo integrado entre elas, como se a cultura, a comunidade quilombola tivesse as mesmas características que uma comunidade indígena. Então eles faziam essa relação, mas não com a sociedade nacional, né? Outro ponto importante que esses estudos tentavam enfatizar era a questão da transição da ruralidade para a urbanidade, como eu já disse a vocês, né? E essa transição de uma cidade que era rural para uma cidade urbana trouxe diversas consequências para o desenvolvimento do país. Por volta da década de 50 e 60, houve uma forte industrialização do nosso país, né? E o processo de industrialização acaba fomentando diversas dinâmicas sociais. Nesse sentido, se a gente parar para analisar quais são os grandes centros, os grandes polos industriais, né? A grande maioria das cidades que tem a maior concentração populacional são as cidades do sul e sudeste, porque a industrialização, quando iniciou, começou por ali. E ali tem uma forte influência industrial. Quando há uma industrialização naquelas regiões, há também um processo de migração, né? Por exemplo, no nosso país, muitas pessoas, por exemplo, aqui no Nordeste mesmo, saem às vezes para trabalhar fora, trabalhar no Sul e Sudeste, devido às condições de trabalho, tentar uma vaga de emprego. Porque o processo de industrialização, esse processo que existe, ele acaba fomentando também, incentivando outras esferas da economia. Então, os setores terciários, a relação, por exemplo, quando há fortalecimento da indústria numa região, há esse processo de migração das pessoas de uma região para outra. Lá vai aumentar também a questão dos serviços, por exemplo, vai precisar de restaurante para alimentar aquele povo, vai precisar de lojas para que aquelas pessoas que vão trabalhar na indústria consumam. Então há todo um incentivo da economia como um todo. Então são os setores terciários. Então essa migração remete ao que? O êxodo rural, que é a saída do campo para a cidade. Então muitas cidades deixaram de existir ou se tornaram vilas, por assim dizer. Ou essas pequenas cidades se tornaram polos industriais agroindustriais, por exemplo. Então cidades que tinham uma agricultura rudimentar ligada à produção de grãos, por exemplo, mas de forma arcaica, passou a produzir grãos de forma mais padronizada. Então essa indústria acabou chegando no campo também. Então mudou a forma de trabalho, as relações de trabalho mudou. Então um dos pontos principais que a sociologia tenta estudar são também a questão das relações de trabalho. Durkheim falava sobre isso, que o trabalho é um fato social, a gente já estudou sobre isso. Então o trabalho tem grande influência sobre a vida das pessoas no meio social. Para que alguma pessoa possa conviver em sociedade, ele de alguma forma ele tem que participar da funcionabilidade do trabalho, do setor do trabalho. O capitalismo funciona com o trabalho e o consumo. Então essas relações é o que fomenta a dinâmica social, o que incentiva a dinâmica social. Então o trabalho é preponderante, é um fator preponderante para a interação social. Então grande parte da nossa vida é voltada para o trabalho.
a gente se prepara, estuda para poder trabalhar e colocar, tentar acumular dinheiro para comprar coisas, comprar mercadoria. Então o capitalismo funciona dessa forma. É como a gente pode associar uma engrenagem, né? Uma engrenagem que vai girando, vai tendo suas adaptações, mas ela sempre está em movimento. Então o capitalismo funciona dessa forma. Então a industrialização, ela também massifica o processo de urbanização. Cidades passaram a se urbanizar devido à industrialização. Pequenas cidades acabaram mudando a sua dinâmica social devido a isso. Então, com o advento da tecnologia, a forma de trabalho no campo mudou. As pessoas tiveram que se informatizar. Hoje em dia, quem trabalha, por exemplo, no campo, às vezes tem que lidar com computadores. Por exemplo, tem máquinas pesadas, de colheitadeiras, diversas máquinas que estão no campo, que ela precisa de um conhecimento técnico para que ela seja, por assim dizer, ela tem que ser manuseada, né? Então ela tem que ter a pessoa tem que ter um conhecimento básico de informática para poder manusear essas máquinas. Então há toda uma dinâmica de trabalho que mudou. Então essas relações de trabalho também mudaram. Esse processo de interação social mudou. O contato com o trabalho mudou. Então outro ponto muito importante com relação à industrialização é que ela intensifica o crescimento das cidades, ela aumenta a concentração populacional, que as pessoas vão sair de uma região para outra para poder trabalhar. Então, aqueles polos industriais vai acabar incentivando a migração, né, de outras regiões. E há também um processo de subordinação do campo com a cidade, ou seja, antigamente, como a nossa economia era predominantemente agrícola, havia uma dependência da cidade, uma dependência muito maior da cidade pelo campo. Mas com o processo de industrialização, houve a necessidade de quê? De bens produzidos industrialmente, que vêm da cidade. Então, o campo ficou subordinado à cidade, no questão de produção de matérias-primas também. Então há toda uma relação de poder com relação a isso, né? E há a preocupação com esses estudos de comunidade com a questão do desenvolvimento, né? Como o país vai se desenvolver através do processo de urbanização? Quais são as dinâmicas sociais que estão presentes na urbanidade, na cidade, né? Então há toda essa preocupação. Então esses estudos de comunidade estão fortemente ligados aos estudos de aculturação, por assim dizer, né? Que é a questão da mudança de cultura, as interações entre comunidades de imigrantes, comunidades de pequenas cidades que acabaram se urbanizando. Então há todo esse processo, toda essa dinâmica social, né? Então há grande preocupação com isso. Então, esses estudos, outra coisa também, esses estudos de comunidade estão fortemente ligados também à questão das relações de oposição. Por exemplo, cultura popular e urbanização, campo e cidade, como a gente já falou, o atraso e o desenvolvimento. O que seria uma cidade atrasada, o que seria uma cidade desenvolvida com base nesses critérios que a gente vem mencionando. Então, esses estudos de comunidade voltaram-se para essas questões do estudo das pequenas comunidades, a questão da urbanização, a transição, né, de uma cidade que era rural para uma cidade que era parcialmente rural, era quase que totalmente rural, com produção agrícola, e essa questão da industrialização, a mudança das indústrias para determinadas cidades, né, os polos industriais. Então houve todo esse processo, né? Então, pessoal, a aula é essa. É apenas a gente está relacionando o conteúdo da terceira fase da antropologia no Brasil com os estudos de comunidade, essa relação, né?
Os estudos de aculturação estão ligados aos estudos de Franz Boas, né? Tem essa relação, essa influência. A gente sabe que a antropologia no Brasil até meados do século XX teve forte influência da antropologia norte-americana, né? Das ideias de Franz Boas e também das ideias funcionalistas, né? Influência também de Claude Lévi-Strauss também, que ele foi professor da USP. Então o conteúdo é esse, pessoal. É apenas um reforço do que a gente vem trabalhando. Quem puder, leia o link que eu vou deixar abaixo, falando sobre urbanização e industrialização e o processo de transição de uma cidade que era rural, que ela acabou se industrializando e esse processo de urbanização mudou a cidade, né? As dinâmicas sociais. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima.